Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Pois bem, ah, com essa experiência nova, nós começaremos a trabalhar com determinadas questões relacionadas, né, à continuação daquilo que vimos até agora. Então aqui, gente, que veremos? Começaremos por aqueles exercícios que foram deixados com vocês antes das férias. Então, né, teremos aqui a correção desses exercícios, mesmo que não tenhamos matéria, tenhamos visto determinadas matérias. Não tem problema, eu explico cada vídeo, eu explico cada exercício. Esse é um primeiro combinado que eu gostaria de fazer com vocês. A segunda coisa é a respeito do quadro. Se não tiver legível, não tem problema. Eu vou lendo cada resposta. Eu espero que vocês estejam em mãos aquele exercício que foi passado para vocês quando as aulas foram suspensas, e assim vai facilitar muito a nossa vida, vai facilitar muito a nossa correção. Como vai ser a correção? Eu vou ler o enunciado e vou ler a questão correta, de acordo com aquilo que está no quadro. Gente, só uma brincadeirazinha aí, o quadro foi o melhor que nós encontramos. Para a nossa casa, para os nossos padrões, foi aquilo que encontramos. A letra já não é muito boa, então fica um pouco mais difícil, mas se você acompanhar lendo aqui comigo, fica mais fácil. Outro ponto de vista que eu gostaria de deixar com vocês é uma foto mesmo que eu posso tirar desse quadro depois e enviar pro e-mail, ou para o próprio upload do arquivo mesmo. Vamos começar pelo seguinte. Observe a imagem a seguir. República do Café com Leite. Durante a Primeira República no Brasil, a política dos governadores, ou política do café com leite, representou. Letra B. O predomínio político das oligarquias paulista e mineira. Então aqui, gente, por isso foi chamado café com leite. Café por conta da produção de São Paulo, leite por conta da produção mineira, que na época tinha o predomínio de sua economia com o gado leiteiro. Quando nós fomos trabalhar com a República Velha, com a República das Oligarquias, eu volto nesse ponto com vocês mais aprofundadamente. Na 2, nós temos, né, um grande enunciado que diz o seguinte: os tratados de paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial aglutinaram vários povos no seu estado, outorgaram a alguns estados de povos estatais. Eles conferiram o governo, supuseram silenciosamente que os povos nacionalmente compactos, como os eslovacos na Tchecoslováquia, os croatas e os eslovenos na Iugoslávia, chegassem a ser parceiros no governo, o que naturalmente não aconteceu, e, com igual arbitrariedade, criaram com os povos que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades, chamadas minorias, acrescentando assim muitos encargos dos novos estados o problema de observar regulamentos especiais impostos de fora para uma parte de sua população. Desculpe pela leitura um pouco rápida, porque o enunciado é ainda até maior daquilo que eu acabei de ler. Mas sobre o enunciado, ele trata de questões aqui, né, decorrentes da Primeira Guerra Mundial, assunto que nós já estudamos, e as consequências desse conflito para algumas chamadas minorias étnicas na Europa. Sobre as minorias étnicas e tudo mais, nós já falamos em outro momento. E a resposta correta é a letra A. Após a Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz estabelecidos solaparam a soberania e estabeleceram condicionamentos aos novos estados do leste europeu através dos tratados das minorias, o que criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um mesmo estado. Foi o caso que aconteceu posteriormente no território da Iugoslávia. Quando a Iugoslávia se desintegra já no início dos anos 90, foi uma desintegração conflituosa. Nós veremos isso mais adiante. 3. Proclamada República, inicia-se um novo período na história política do Brasil, a República Velha, ou Primeira República. A respeito dos primórdios da República, é correto afirmar: a fase e o primeiro presidente da República foram, respectivamente, letra B, República da Espada. Por que República da Espada?
porque o Brasil foi governado por marechais nos seus 5 primeiros anos republicanos. E Deodoro da Fonseca foi esse primeiro presidente. 4. A Revolução de Fevereiro de 1917 derrubou Nicolau II e estabeleceu a República da Duma. Era o fim do regime czarista. Essa primeira fase da Revolução Russa teve como uma das suas principais características, lembrando a respeito da Revolução Comunista. Primeiro a gente tem os russos brancos no poder, com a chamada Revolução de Fevereiro. Depois chega ao poder os bolcheviques, com a Revolução de Outubro. A segunda fase, a fase definitiva. Sobre a questão, nós temos a letra C, a crença no avanço do capitalismo na Rússia e da empresa privada como fonte do progresso econômico. Pois bem, essa era a crença da Revolução de Fevereiro, dos mencheviques, ou também chamados de russos brancos. Essa crença não foi muito adiante. A Rússia estava cansada da Primeira Guerra Mundial, a população russa já não aguentava mais aquilo, e o governo branco ainda manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, causou grande desgaste, e esse desgaste acaba levando a chegada ao poder, ao poder dos bolcheviques. Outro ponto importantíssimo também, a gente tem, né? Na Primeira República, os dois principais movimentos messiânicos foram os de Canudos e, letra A, Contestado. O Contestado é um movimento que ainda veremos mais adiante. Já adianto, né, porque ele leva esse nome, porque ele era de uma região entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, uma região contestada, né, por cada um desses estados como território próprio. Atualmente, isso pertence a Santa Catarina. Foi um movimento messiânico que teve a liderança de um beato. Daqui a pouco eu falo nisso, porque tem uma questão relacionada a movimentos messiânicos. Bom, questão 6. Aí nós vamos para o quadro aqui e eu vou ler para vocês. Diferencie as propostas de Trotsky e Stalin. Qual delas prevaleceu na União Soviética após a morte de Lenin? Em primeiro lugar, nós temos em Trotsky, está escrito aqui, Revolução Permanente. Trotsky defendia que a Revolução não poderia terminar na União Soviética, ela tinha que se expandir para o mundo e permanentemente, sem cessar até que o comunismo fosse alcançado. Já Joseph Stalin defendia a Revolução consolidada em um país, ou seja, primeiro faz a Revolução comunista, a Revolução bolchevique, dá certo na União Soviética, estabelece ela pela União Soviética e depois apoia ações revolucionárias em outros países. Se chama, até mesmo, se fala, né, que o Estado só queria revolução em um país. Não, ele queria a consolidação da revolução em um país, depois passar a revolução para outros países. O projeto vencedor foi o projeto de Stalin. Trotsky foi perseguido, morto no México em 1941, posteriori disso aí. Questão 7. Explique 2 fatores que contribuíram para o desgaste da monarquia. Como o nosso quadro não tem muito espaço, eu coloquei aqui a questão religiosa, e a questão abolicionista e a questão militar. Vamos pegar 2 aqui como a própria questão pede. Questão religiosa. Desgaste de Dom Pedro com a Igreja Católica, principalmente depois da ordem de prisão do bispo de Olinda e do bispo de Belém. Então, isso aí deixou Dom Pedro desgastado. Por que eles foram presos? Porque eles começaram nas suas pregações, fazendo pregações contrárias à maçonaria, e o Dom Pedro era maçom. Então, isso deu um conflito de interesse ali. E outro ponto é a questão militar. Os militares não ganharam ajuda soldos após a Guerra do Paraguai e retiraram o seu apoio, o que fez com que a República fosse proclamada. Então, temos essas 2 aqui. Na questão 8, a gente temos o seguinte enunciado. Analise a situação da população negra após a escravidão. E aí é um caso curiosíssimo que nós veremos no capítulo 3. Acontece o chamado processo de branqueamento populacional. Como isso funcionava? Com o término, com a Lei Áurea, né, o negro estava livre, mas livre sem condições. E existiam várias teorias racialistas no mundo
no final, na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, que afirmavam, né, que negros, índios e outros grupos eram considerados inferiores, seriam inferiores até mesmo mentalmente falando. E o Brasil até hoje, né, um país de muito negro, de muito mestiço. E aí, qual era a ideia do governo? Promover uma política de branqueamento. O nome é esse mesmo. Ou seja, com o tempo, né, a população passaria a ser mais branca a partir das relações de mestiçagem. Ou seja, né, seria sempre o DNA da pessoa branca a prevalecer sobre a pessoa negra. Na questão 9, nós temos, né, o que são os movimentos messiânicos. Nós vamos estudar movimentos messiânicos. E aqui eu coloquei, resumidamente, movimentos de cunho político e religioso sob a liderança de um beato. Então, o movimento messiânico tem esse caráter. Primeiro, ele é político, mas também religioso. Segundo, ele é liderado por um beato. O que é um beato? Um beato é um católico que não tem formação clerical. Ou seja, ele não estudou para ser padre, não fez seminário, mas ele exerce atividades exclusivas ali dos sacerdotes da Igreja Católica, como ministrar a comunhão e outras coisas mais. E esses fenômenos são típicos de sociedades mais pobres, rurais, muito ligados ao misticismo. Então, aqui, né, essa é a definição de movimento messiânico que nós vamos trabalhar no capítulo 4, ou na frente no capítulo 2, na verdade. Me corrigindo aqui. Para terminarmos, nós temos a questão 10 aqui, pedindo a definição de República da Espada e República das Oligarquias. Tanto a República da Espada quanto a República das Oligarquias estão dentro do que foi chamado de Primeira República ou República Velha. Então, definido aqui, espada, período de governo dos marechais. Primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que assume a presidência, né, com o golpe de 15 de novembro de 1889, e depois Marechal Floriano, que, com a renúncia de Deodoro, assume e termina o governo em 1895. E das oligarquias. A palavra oli vem do grego, quer dizer poucos, arquias, governo. Então, o governo de poucos. Quem eram esses poucos? Os cafeicultores. Então, os cafeicultores, quando não indicavam o presidente, indicavam alguém ali do seu grupo. Alguns eram cafeicultores mesmo, outros eram pessoas com outras formações, mas sempre alicerçados no apoio do grupo cafeicultor. E aí, por isso, República do Café com Leite, mas com predominância econômica do café. Alguns historiadores falam que devia ser República do Café com Café, porque Minas também já era um grande produtor. Bom, é isso, eu termino por aqui. Eu estou louco para ver vocês pessoalmente e até o próximo vídeo.